Provedora sul-coreana de internet é acusada de distribuir malware para 600 mil clientes por meio de torrents. Eu fiquei meio assim, será que eles foram hackeados? Por que eles distribuíram malware para seus clientes, né? Investigações apontam que a AKT desejava restringir serviços de compartilhamento de arquivos que utilizavam BitTorrent por consumirem muita largura de banda. Usuários afetados relatavam erros e downloads lentos. Eu vou trazer o artigo aqui. Mas então isso aqui seria equivalente, tá, pessoal? Digamos assim, a empresa de água privatizada, vamos pegar um exemplo assim, uma empresa que não existe. Uma cidade que se chama São Paulo, então a Fabesp, digamos, uma empresa que se chama Fabesp. Daí digamos que ela foi privatizada por um governo corno que a gente vai chamar de Farcísio. Aí, digamos que assim, eles percebem, nesses bairros aqui, as pessoas elas estão tomando banho demais, gastando muita água e tal. E isso daqui tá sendo ruim aqui pra nossa infra, não sei o que, a gente não pode, tá sendo muito caro. Então, nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. O que a gente vai fazer? A gente vai envenenar a água ali para as pessoas, tipo, tomarem menos banho porque elas voltaram no hospital, sabe? Foi tipo uma coisa assim. Porque a solução deles para diminuir o uso de torrents foi infectar, alegadamente, né? Nós não temos assim, para diminuir o uso de torrents de alguns clientes específicos, foi colocar um malware que modificava o comportamento dos computadores. Eu achei isso aqui completamente fora da casinha. Vamos ler aqui o artigo. E daí também, relacionado com isso, tem um vídeo no canal que é a Twitch vai sair da Coreia do Sul. Tem um pouco a ver com isso. Uma pessoa deixou um comentário lá, eu tô sempre citando, vocês viram, se você estiver no YouTube, você sabe que aqui nós lemos os comentários e as pessoas são muito qualificadas, o público do Canaltech, sim, você, seu público lindo, você é qualificado. E geralmente deixam altos comentários preenchendo lacunas do conteúdo que tem e tal. E uma das dúvidas que a gente tinha é tipo, será que a Twitch tá saindo da Coreia do Sul porque eles não estão... A empresa tá indo mal, né? Porque, por exemplo, Google não tá saindo, outras empresas de streaming, Netflix não tá saindo e tal. Ou tem alguma outra coisa que tem a ver. Então, assim, era meio que os dois, porque a Twitch não tem ganhado muita grana, a empresa tá meio que agonizando, né? A gente já falou isso aqui em alguns outros cortes, mas alguém explicou que, na realidade, a infraestrutura na Coreia do Sul tem uns custos lá que tem a ver com como eles cobram, com como é feito o imposto e tal. E é uma coisa um pouco diferenciada de como funciona no Brasil, tá? Então, quando a gente lê isso, vocês vão ver que tem a ver um pouco isso aqui. E para quem não sabe, né, ISP é provedor de internet. Vamos lá. ISP sul-coreano infectou assinantes de torrent com malware. Notícias da Coreia do Sul revelam que o provedor de internet KT instalou ativamente malware nos computadores de mais de meio milhão de assinantes. O malware tinha como objetivo interferir no tráfego do BitTorrent, provavelmente como uma solução de gerenciamento de rede. Uma investigação policial sugere que a economia de custos provavelmente também desempenhou um papel, o que não é surpreendente, dados os hábitos locais de compartilhamento de arquivos. Ou seja, eles teriam infectado isso para economizar custos do provedor. Do ponto de vista de rede, a maioria dos provedores de internet geralmente não fica entusiasmada com os usuários de BitTorrent. Historicamente, o tráfego de torrents tem colocado um grande fardo na rede, o que é uma das razões pelas quais a Comcast silenciosamente começou a limitar o tráfego de torrents há muitos anos. Isso foi a grande briga da neutralidade de rede, tá? E até, eu dei um exemplo ruim ali da água, que seria eles contaminando a água para tentar mudar o uso de água da coisa, mas o exemplo da água é um que eu uso geralmente quando a gente fala sobre a neutralidade de rede, né? Porque a discussão que se tinha da neutralidade de rede era que é assim, você assina a internet ou você assina o que você está fazendo na internet. Por quê? Porque a Comcast queria que o teu tráfego, quando era para vídeo, imagem, texto e tal, esse tráfego ia com a velocidade que tu contratou. Para o protocolo de torrent, que é um protocolo que usa muita banda, que geralmente é associado com pirataria e outras coisas que as empresas já não gostam muito de se responsabilizar por isso, eles queriam dizer assim, para esse protocolo vai ser lenta, para esse protocolo não vai funcionar. A discussão toda da neutralidade de rede é que assim, eu estou pagando pelo cabo, estou pagando pela transferência de bytes, então seria o equivalente a tu pagar a conta de água e dizer assim, não, olha, se tu estiver cozinhando,
a água custa tanto. Se tu estiver tomando banho, ela custa tanto. Na prática tem a diferença. Por quê? Porque tu vai encher uma panela de água para cozinhar e tu vai usar vários litros de água para dar descarga, para tomar banho. É diferente, né? Mas imaginem que, sei lá, assim, como cozinhar é extremamente importante, quando tu usasse a torneira de cozinhar, a água é 10 vezes mais cara, sei lá. Daí uma janta ia ser o mesmo custo de um banho, imagina. Faz sentido isso para água? É bizarro tu sugerir isso, mas era o que eles queriam fazer com a internet, sabe? E, enfim, tem um pouco a ver com esse caso aqui, essa discussão. Outro motivo para limitar o tráfego de torrent é reduzir custos. Os usuários do Bitcoin transferem grandes quantidades de dados que nem sempre são cobertos por acordos de peering baratos, o que pode tornar bastante caro. O tráfego que vai entre usuários, né? E não entre o usuário e um site e do site para o usuário. Porque é isso que o peer-to-peer faz, do torrent. Hoje o tráfego de torrent representa uma porcentagem muito menor do tráfego total. Os provedores de internet geralmente estão mais bem equipados para lidar com isso e a limitação total tornou-se uma raridade na maioria dos países. No entanto, na Coreia do Sul, uma tática anti-torrent ainda mais preocupante foi descoberta recentemente. Na semana passada, um relatório investigativo aprofundado da JTBC revelou que o provedor de internet coreano KT, anteriormente conhecido como Korea Telecom, distribuiu malware nos computadores dos assinantes para interferir e bloquear o tráfego de torrent. Web Hard Torrents. Isso aqui está traduzido, então eu entendi depois o que eles estavam dizendo, mas nunca tinha ouvido falar do termo Web Hard. Tá? Então, compartilhamento de arquivos continua a ser muito popular na Coreia do Sul, mas funciona de forma diferente da maioria dos outros países. Os serviços Web Hard, abreviação de Web Hard Drive, são particularmente populares. Eles são serviços pagos, assistidos por BitTorrent, que também oferecem sementes web dedicadas para garantir que arquivos permaneçam disponíveis. Isso aqui eu achei muito interessante, porque às vezes vocês vão ver o pessoal que fala do compartilhamento de arquivos, das redes mesh, da internet menos centralizada, falando assim, de repente eu vou ter um servidor que está os meus arquivos e daí ele vai estar conectado com todos os meus outros computadores, mas os computadores vão se falar por peer-to-peer para a gente não precisar passar por um servidor centralizado, por exemplo. Esse tipo de coisa, assim. Eu lembro que teve uma época, numa bolsa que eu estava na faculdade, que um cara, um amigo meu, inclusive ele já mandou uma mensagem esses dias, ele viu a live. O Maurício, né? Não vou dizer até o sobrenome. Ele fez um sistema de backup fudido com torrent e tal, muito legal, que a gente vai usar os torrent para botar em todos os arquivos dos laboratórios e vai ser muito melhor, não vai precisar usar a internet. Aí estourou lá no CPD que tá baixando torrent pra caralho dentro da URGS, que eles estão pirateando e tal, e daí bloquearam o protocolo dele. Mas enfim, é inovador, eu gostei dessa coisa. Os serviços Web Hard dependem do Grid System, habilitado para BitTorrent, que se tornou tão popular na Coreia que os ISPs começaram a notá-lo. Como essas transferências de torrent utilizam muita largura de banda, o que é muito caro no país, os provedores preferem não ter essa atividade de compartilhamento de arquivos em suas redes. A KT, um dos maiores ISPs da Coreia do Sul com mais de 16 milhões de assinantes, foi anteriormente flagrada interferindo no Grid System. Em 2020, as suas atividades de estrangulamento resultaram num processo judicial onde o ISP citou os custos de gestão de rede como a principal razão para interferir. O tribunal acabou ficando do lado da KT, encerrando o caso a seu favor, mas não foi o fim do assunto. Uma investigação iniciada pela polícia na época continua em andamento. Novos relatórios mostram agora que a invasão do data center da KT descobriu que dezenas de dispositivos foram usados no processo de limitação, o que estavam fazendo mais do que apenas limitar a largura de banda. Invasão, eu não sei se era o termo correto aqui. A tradução ficou meio... Enfim, para quem não sabe, quando eu trago um artigo de fora, eu traduzo e às vezes o Google dá uma inventada, assim, toma uma liberdade poética. KT supostamente distribuiu malware para 600 mil usuários. Quando os usuários do Web Hard começaram a relatar problemas há 4 anos, eles não reclamaram simplesmente da lentidão dos downloads, que seria o caso se, por exemplo, eles estivessem fazendo traffic shaping, que nem a Comcast fez nos Estados Unidos, deixar o tráfego mais lento. Na verdade, a principal preocupação era que vários serviços Web Hard baseados em grid ficassem offline ou relatassem erros aparentemente inexplicáveis. Como todos os usuários reclamantes eram assinantes da KT, dedos foram apontados nessa direção. De acordo com uma investigação da agência de notícias coreana JTBC, o provedor de internet instalou ativamente malware em computadores de serviços Web Hard. Essa atividade foi generalizada e afetou cerca de 600 mil assinantes da KT. Tem aqui a TV coreana. A agência de polícia do sul de Gyeonggi, que realizou a operação e a investigação, acredita que esta foi uma tentativa organizada de hacking. Uma equipe dedicada da KT supostamente plantou malware para espionar assinantes e interferir em suas transferências privadas de arquivos.
A equipe consistia em uma seção de desenvolvimento de malware, uma seção de distribuição e operação, uma seção de escutas telefônicas que analisava os dados enviados e recebidos pelos usuários do KT em tempo real. Explica o relatório de acompanhamento do JTBC. Imagina se fosse na Coreia do Norte. A alegação explosiva acusa a KT de acessar e alterar dados nos computadores dos usuários para limitar o tráfego de torrents. As investigações de acompanhamento ainda não chegaram ao fundo de tudo, mas a polícia já identificou mais de uma dúzia de pessoas de interesse que foram encaminhadas ao Ministério Público. Pergunta de $1 milhão. Por que a KT supostamente distribuiu o malware e o que exatamente pretendia fazer não está claro. A polícia acredita que houve discussões internas na KT sobre os custos relacionados com a rede, sugerindo que razões financeiras desempenharam um papel. Para ilustrar o que está em jogo, um gerente de vendas de uma das empresas WebHard disse que as transferências de torrent economizam custos significativos de largura de banda. Em vez disso, essa largura de banda de upload ponto a ponto passa pela rede da KT, provavelmente custando ao ISP muitos milhões de dólares por ano. A KT, por sua vez, afirma que pretende apenas gerir o tráfego na sua rede, presumivelmente para manter tudo a funcionar sem problemas. Seja qual for a verdade, o tiro saiu claramente pela culatra. Então, e aí, Bonzago, esse aqui é o cara. Bonzago no chat, eu quero que todo mundo no chat diga: e aí, Bonzago, como é que você tá? Já tá monstrão? Tá fazendo academia? Mas assim, coisas pra gente levantar sobre isso. Não sei se vocês perceberam como é o algoritmo, é trazer uma coisa interessante e daí meio que dizer assim, pontos para discussão, e daí dizer assim, discutam no chat aí. Porque eu não tenho muitas opiniões formadas sobre isso. Interessante a gente ver como às vezes a maneira como o pessoal trata, que nem vocês também falaram aí, a China, às vezes como o pessoal trata a Coreia do Norte, já que a gente estava falando da Coreia do Sul, é muito exótica as coisas que acontecem lá. Quando na realidade a gente tem o quê? A gente tem uma empresa privada sabotando outras empresas privadas, e daí que, por sua vez, essas empresas que usavam torrent como subterfúgio para economizar custo de banda, elas na realidade, não tô nem querendo defender essa empresa KT, mas na realidade o que elas perceberam? Olha, a gente teria um custo de banda enorme, tá? Só que se a gente usar torrent, esse custo de banda fica com a outra empresa. Então vamos fazer isso, né? E daí, de novo, quem é que é dono da infraestrutura? Será que é a empresa? Será que é o Estado que financia? No Brasil, quem constrói a infraestrutura geralmente é o Estado, né? As empresas ficam se mexendo para construir. Eu não lembro como é que funciona na Coreia do Sul. Mas interessante ver que, assim, fora o tratamento exótico que o pessoal faz com alguns países que acontecem isso acontece muitas vezes de uma empresa privada pegar assim, tirei vantagem, vou fazer isso. E se eles precisarem cometer um crime de leve, né, hackear o computador das pessoas para fazer isso, algumas empresas fazem, tá ligado? E daí, tu chamaria isso o quê? De corrupção da empresa privada? Tu chamaria isso de sabe, práticas de negócio, não sei o que. Eu acho que ou tu vai chamar de um regime autoritário que estava espionando os usuários quando eles só queriam trocar seus torrents e tal. Então acho que assim, eu não tô querendo fazer uma igualar isso. Eu acho que é interessante a gente prestar atenção nessas coisas, que elas são muito mais complicadas do que parecem, e elas acontecem aqui no mundo livre, sabe? No Ocidente, sabe? A Coreia do Sul, que fica lá do lado da Coreia do Norte e do Japão, mas daí tu vai pegar o Malafaia aqui e dizer: aqui é o Ocidente! O Malafaia é chamado de Ocidente isso aqui. Então acontece também no Ocidente. Outra coisa interessante de ouvir falar sobre isso é que às vezes falta muito na área da TI, e eu acho que, enfim, o sucesso de algumas vídeos que eu faço e algumas coisas que eu falo aqui tem a ver com notar uma coisa muito simples. A internet, ela se expressa como algo material na sociedade. A internet, ela não é magia, ela não é invisível e tal, né? Inclusive, eu tô sempre falando pra vocês, assim, eu sei que a internet são conceitos abstratos rolando dentro de eletricidade que tá passando por um cabo e tal. Eu sei que isso aqui parece ser abstrato, mas ela é material. Porque não só ela depende do trabalho das pessoas que vão gerar essa eletricidade, que vão fazer o trabalho para que as plataformas existem, mas também ela gera relações sociais, que daí viram relações de mercadoria, né? Esse tipo de coisa, porque estamos no capitalismo. Então, quando a gente vê uma notícia dessas, a gente começa a pensar assim, cara, como é que é a infraestrutura de telecomunicações no Brasil? Quem é que paga o custo quando eu fico baixando 200 GB de torrent? Será que essas empresas não vão ter uma ideia parecida com essa daqui? E spoiler, eu já não trouxe as notícias para vocês, mas existe uma discussão hoje, que as empresas basicamente estão começando a dizer assim, olha, essa coisa da gente
prover banda ilimitada para as pessoas não é legal, porque as pessoas usam muita banda e a gente precisa usar parte do dinheiro que a gente não está recebendo dessas pessoas para melhorar a infraestrutura e tal. Ou algumas estão começando a dizer, não, nós precisamos de mais dinheiro do governo para fazer isso, porque o governo deveria pagar, ou a gente tem que repassar para as pessoas. Tem essa discussão aqui também no Brasil, eu nunca trouxe para vocês. Mas acho que o que eu estou tentando dizer é que assim, baixar 200 GB de torrent parece que é mágico, parece que tá na eletricidade, parece que tá no ar, mas na realidade isso tem uma consequência material para alguém. E essa notícia aqui é legal, é quase um caso de espionagem, de malware, de segurança, que a gente já viu tudo aqui que tem a ver com isso. Faz sentido, povo? Uns anos atrás estavam querendo limitar, eu acho que... Eu lembro que tinha essa história que eles estavam querendo... Teve a história que eu falei da neutralidade de rede, né, para vocês. Aí teve também a história de que queria fazer os planos com os tires dos produtos diferentes, mas a neutralidade de rede não deixa. Eu lembro que teve uma história... Um cara que fala bastante sobre isso é o Ayub. Não sei se vocês estão... Não é o Monark, né? O Monark também se chama Bruno Ayub. É o Ayub, é um cara que faz conteúdo sobre redes aqui, principalmente no YouTube. E ele fez um conteúdo esses dias, uma live, falando sobre esse negócio das empresas estarem querendo uma taxa para pagar. Mas eu não me informei, por isso eu não vou trazer sobre isso. O Marco Civil da Internet foi, entre outras coisas, tinha a discussão da neutralidade de rede. Mas teve outras coisas lá. O limite de upload bem reduzido em relação ao download deve ter a ver com isso. Ah, com certeza, porque, não sei se vocês sabem, mas não tem a natureza... A natureza humana não dita que uploads devem ser 8 vezes mais lentos do que downloads. Isso é basicamente os provedores tentando reduzir o nosso uso de uploads na internet. E às vezes as pessoas falam assim, tipo, não, porque a internet era muito mais vista como um lugar onde tu só recebia coisas como se fosse a televisão, mas agora tu pode colocar coisas, né? Tu pode fazer uma live aqui no YouTube para as pessoas e tal. Mas eu acho que também tem a ver com custos. O Sérgio Amadeu também manda muito, E o Sérgio Amadeu, referência de política aí. Meu parceiro Sérgio Amadeu, já gravei podcast com ele, gente, tá? Me respeita. E alguém citou hoje no Marcelo Militar ali. A Ayub sabe que fala, mas é extremamente parcial. Assim, gente, eu até concordo, às vezes ele fala uns trecos que eu não concordo. Eu não sei nem, acho que ele não concorda muito comigo politicamente, mas eu acho que eu tô sempre mostrando pra vocês aqui, fazer o exercício de nós vamos tirar o que tem de útil em tudo que é pra tirar de útil, né? Então quando eu trago conteúdo aqui, mesmo que seja uma coisa muito ruim, nós vamos fazer uma discussão útil. E eu não tô nem falando isso do Ayub, eu acho que ele manja muito de rede e ele é muito foda, mas assim, querer que a pessoa seja extremamente imparcial, que eu não sou, né? E que não tenha opinião política, eu não faço mesmo. Vocês raramente vão me ver xingando uma pessoa por causa disso. O único que eu xingo é o barbudinho, esqueci o nome, o Ancapsu. O Peter. Eu sou o Peter. O Akita, isso aí, xingo o Akita. Pro pessoal que fica dizendo qual é a treta com a Akita, eu fico citando o Fábio Akita, tá? Assim, gente, a treta com a Akita é que o cara é full birulebe da extrema-direita das ideias, diz que é neutro e tal, e ele tem as piores ideias sobre quase tudo, assim, sobre qualquer assunto. Se tu rolar numa roleta sobre 10 assuntos, 9 opiniões vão ser meio que a pior opinião possível que ele vai ter. As pessoas dizem que não, mas negacionismo de vacina é negacionismo de aquecimento global, tá? Ele é um soft negacionista dessas coisas. Agora que o Twitter tirou os likes, cara, porque isso é uma coisa assim, eu disse pro pessoal, vejam o que o Akita on Rails dá like no Twitter. E, cara, é assim, puro chorume de extrema-direita. É tipo, todos os conteúdos dizendo que tudo é cultura woke, ele curte. Todos os conteúdos de, Bill Gates, ele está Rothschild juntos, eles vão fazer a vacina pra não sei o que, o cara curte, tá ligado? Porque o aquecimento global, se vocês entendessem e fizessem os cálculos, na realidade não tem mudança climática, isso é tudo uma conspiração. O cara, tipo, curte uns trecos muito biruleibe, assim. Só que agora o Elon Musk tirou isso, né? Agora, se você é político, você pode curtir essas pornografia gay no Twitter sem ninguém encontrar, sabe? E eu tô falando isso, parece aleatório, mas o que dava de político dos Estados Unidos, religioso, curtindo pornografia gay no Twitter, e daí o pessoal ia nos likes lá e descobria. Aí é sempre o estagiário, tá ligado? Aqui tá fora dos trilhos, né? Mas enfim, um dia vai chegar nele e daí eu estou ferrado. Mas segundo os fãs do Akita on Rails, ele não se importa comigo. Sorte tua, Nine Nights. É que assim, a moral toda é que ele era muito famoso na comunidade Ruby on Rails,
2000 e pouco, acho. Porque eu comecei a programar Rails, ele já era famoso na comunidade e tal. E daí o pessoal conhecia, ele tinha os tutoriais, e ele faz muito conteúdo, assim, tipo, tudo que você precisa saber sobre tal assunto, que já é meio pretencioso, né? Mas enfim, ele faz o conteúdo técnico, tá ligado? Só que assim, eu acho que em alguns assuntos, mesmo que você ache, o cara tem uma opinião técnica boa, eu acho que tem que tomar cuidado com esse negócio da opinião técnica, porque se o cara não ouve especialistas sobre vacina, não ouve especialistas sobre meio ambiente, tá? Não ouve especialistas sobre IA, porque mesmo assim, eu também não concordo com vários especialistas de IA, mas ele tem umas opinião muito maluca, muito radical, e ele meio que discorda de todos os especialistas também, assim, e eu sinto que eu não venho com a mesma empáfia aqui falar pra vocês, tudo que existe sobre IA está errado. Ele meio que fala assim, tudo é bullshit, tudo que ele não concorda é bullshit, tudo é os idiotas que não entenderam, tudo é o pessoal que não é técnico, a ideologia, assim, esse é meio que o problema da Kita, e daí dizer que ele é bom tecnicamente, vírgula, né? Porque uma pessoa que é boa tecnicamente, ela sabe que ela não entende direito um assunto e ela vai ler os especialistas, ela vai entender. O cara meio que acha que Ideias Radicais é um grande especialista, por exemplo. Mas então, na opinião técnica, eles colocam a ideologia. Eu também coloco, né? Eu acho que não é muito isso que eu digo, assim. Eu acho que todo mundo coloca. Só que o problema é que ele diz, não, na real é técnico. Isso aqui não é ideologia que eu tô mostrando pra vocês. É extremamente técnico. Bah, muita coisa pra ler, eu tava tentando... Eita! Parei de seguir e me faz animar de assistir o conteúdo técnico dele. Não quero dar engajamento mesmo ele tendo uma opinião técnica boa, porque por um lado é boa, mas do outro dá ibope pra bobeira. Então assim, ó, eu acho que é isso, assim, ele tem conteúdo técnico bom, mas eu acho que não é demais botar em dúvida que o conteúdo técnico dele seja bom com o nível das birulebices que o cara acredita. É isso que eu acho. Muito obrigado pelo Pix, tá? Essa aqui eu estou um pouco confuso sobre essa, então eu vou ir no Invest News e ler com vocês para tentar entender, mas olha só. Mt. Gox, eu não sei como é que se pronuncia, tive uma época que eu falava Mount Gox, porque eu achei que era uma montanha, mas na realidade o MT é uma sigla também, né? Corretora de bitcoins que declarou falência em 2014, irá reembolsar seus credores a partir desse mês. Cerca de 9 bilhões de dólares em moedas digitais serão devolvidos com um pagamento inicial de 21% do valor investido, podendo chegar a 23,6%. Os ativos retidos na plataforma valorizaram mais de 10 mil por cento ao longo dos anos. Tá? Então, o que é interessante... é muito Gox, né? O que é interessante pra caralho disso é que, enfim, eu já trabalhava na área, né? Quando isso aconteceu. Eu já conhecia as tecnologias de criptomoeda, talvez eu já tivesse algumas criptomoedas e tal, eu não lembro. E realmente, eu achei estranho quando eu li essa notícia, que é tipo assim, tá... Eu sei que vocês vão ler que teve toda uma saga que eles foram hackeados, perderam dinheiro, aí foram investigados, aí o negócio fechou e tal. E daí eu não tava ligado quanto dinheiro as pessoas tinham perdido, 9 bilhões. Tem o site aquele que é Web3 is Going Great, é uma coisa assim, que tem todos os dinheiros que já foram perdidos com criptomoedas, né? Aí eu li assim, eles vão devolver todo o dinheiro, 21% do dinheiro. Daí eu fiquei pensando... 21%? Por que não 100%, né? Eles perderam, mas eu fiquei pensando, só que daí o pessoal falou, não, mas ficou uma poupança que subiu 10 mil por cento isso daí. E daí, assim, vamos ver como é que vai funcionar a logística desse, mas a pessoa basicamente que tinha, né, 100 reais em criptomoeda, subiu 11 vezes mais, é isso? Então tá, 100 reais é pouco, né? Mas se tu tinha 10 mil dólares em criptomoeda, por exemplo, aí já é interessante. É uma graninha que é taxável, inclusive. Então, vamos ler essa notícia. Mt. Gox, reembolso de bitcoins roubadas gera temor por pressão vendedora. E daí isso que é engraçado também. Eu queria ler um pouco sobre isso porque eu acho engraçado. Eu acho engraçado como funciona o mercado do Bitcoin, né? O Bitcoin reagiu à notícia, caindo 6,5%. Após anos de investigação e processos legais, o plano de reembolso para os credores do Mt. Gox foi finalmente aprovado. Cerca de 9 bilhões em criptomoedas serão devolvidos aos investidores prejudicados uma década atrás após um ataque hacker. Aí outra coisa, se vier um pessoal dizer, haha, óbvio que você não entende porque você não entende nada de economia. Não, eu só acho engraçado que é a moedinha fake de liberal. E daí, quando acontece uma coisa boa, que é tipo assim, não, as pessoas vão ganhar de volta o seu dinheiro, a moeda cracha, porque tipo, não, as pessoas vão vender, e daí se elas venderem, o nosso dinheiro fake vai perder o valor, o que eu posso fazer e tal. Será que faz sentido ter uma moeda que seja fiduciária? Não sei, pessoal, vocês me digam. O pagamento inicial será 21% do valor investido, com a possibilidade de receber até 23,6%. Daí, a minha confusão era porque não tudo, mas é porque não tem tudo. O objetivo é que os reembolsos comecem em julho deste ano e sejam concluídos até 31 de outubro.
Quanto a notícia é ótima para os clientes da corretora, já que os bitcoins travados na plataforma desde 2014 valorizaram mais de 10.000% ao longo dos anos, ela é péssima para os outros. Eis os motivos. Os investidores do mercado cripto estão assustados porque temem que essa devolução massiva dos antigos clientes da exchange favoreça uma pressão vendedora do Bitcoin a fim da realização dos lucros. O mercado reagiu à notícia, levando a cotação do Bitcoin a cair 8% entre domingo e segunda, né? Domingo 23 e segunda 24, de 64 mil para 59 mil dólares. Até quarta-feira 26, a cripto tinha recuperado parte das perdas negociadas a 61 mil. E daí vocês ficam pensando assim, se você fosse uma mosquinha nas negociações aí, eu acho que isso aí é um processo ou alguma coisa criminal até, né? Que estava sendo feita a negociação para o pessoal devolver esse dinheiro. Se você era uma mosquinha nessas negociações, quanta Bitcoin vocês venderam antes de cair o preço, hein? Quanta? Daí eles vão contar um pouco a história do MTGOX aqui. Fundada em 2010 por Jed McCaleb e posteriormente gerenciada por Mark Capellis, a MTGOX já foi a principal bolsa de Bitcoin do mundo, lidando com mais de 70% das transações globais com o BTC. Seu nome, um acrônimo para Magic the Gathering Online Exchange. Vocês sabiam disso? Quando eu descobri isso, eu achei muito engraçado. Ironicamente, sugeria sua função inicial como uma plataforma para cartões comerciais antes de migrar para a criptomoeda. Então vocês ficam pensando, o cara assim... que você faz, filho? Eu tenho um site que as pessoas vendem cartas de Magic raras. E daí o pai, tipo, eu não tenho filho, tá ligado? Aí depois ele foi preso por perder bilhões de dólares por ter transformado num site de moedinha fake dele. Ele disse, eu não tenho filho 2, né? A ascensão da exchange foi meteórica, simbolizando o potencial crescente da Bitcoin e do mercado mais amplo de criptomoedas. A corretora se tornou sinônimo de inovação e confiança. Eu gosto muito disso, viés. Nós estamos no Invest News, né? Atraindo investidores de todo mundo. No entanto, questões subjacentes começaram a minar sua reputação. Umas bobajadas que aconteceu aí, umas coisas aí nada a ver. O problema para o MTGOX começou em 2011, quando sofreu sua primeira grande violação de segurança. Os hackers conseguiram roubar milhares de BTC, expondo as medidas de segurança inadequadas da exchange. Apesar desse revés, a MTGOX continuou a operar e até floresceu por um tempo, impulsionado pelo crescente interesse no Bitcoin. No entanto, questões como má gestão, falta de conformidade com regulamentos financeiros, essa aqui é bem importante, e a infraestrutura de segurança inadequada eram bombas relógio. A situação atingiu o ponto crítico em fevereiro de 2014, quando a MTGOX interrompeu todas as retiradas de Bitcoin, citando questões técnicas relacionadas à maleabilidade das transações. Isso aqui, se vocês estiverem aí em esquema de criptomoeda, em esquema... Aqueles esquemas assim, sabe? Que, tipo, vocês compram coisa do cara e daí quem compra depois ganha um bônus e daí tu tem que vender para mais 20. Se estiverem nesse esquema, se vocês pegaram... alguém pegou seu dinheiro emprestado e tal, e se a qualquer momento que for dito assim, você não pode sacar agora porque a gente tá com algum problema técnico, quando você ouviu isso, você já se fudeu, tá ligado? Porque quando isso aconteceu, as pessoas, tipo, tá, beleza, eu quero meu dinheiro, me dá meu dinheiro, cadê meu dinheiro, não sei o que, e daí o negócio quebra, tá ligado? Este movimento gerou pânico e especulação entre investidores e usuários, levando a uma queda vertiginosa no preço da maior criptomoeda do mercado. Logo descobriu-se que a MTGOX havia sido uma vítima de um extenso incidente de hacking com aproximadamente 850 mil BTCs desaparecidos de seus cofres, no valor de cerca de 450 milhões na época e mais de 55 bilhões nos preços de pico. Achei meio foda tu dizer do preço de pico, porque eu acho que o Bitcoin chegou a quanto? Mais 60 e poucos mil, 70 mil e tal. Agora ele tava 59 e tal, mas enfim, foi bastante. O hack foi o maior dos muitos ataques à exchange que vinham acontecendo desde a inauguração dela em 2010. Essa revelação marcou o início do fim para o MTGOX, que declarou falência em 2014. Desde então tem buscado estruturar um plano de ressarcimento dos clientes prejudicados. 10 anos, hein, pessoal? Eu fiquei assim, se eu fosse esse pessoal, eu já não ia esperar que as minhas moedinhas chegassem, sabe? Que bom que chegou pro pessoal. Vocês não mereciam, mas vocês ganham suas moedinhas de volta. À época, a exchange era a maior do mercado de criptomoedas e pegou os investidores de surpresa com essa quebra. O negócio era hackeado uma vez por ano, reunindo bilhões em criptomoedas que foram bloqueadas. As consequências do escândalo foram generalizadas. O incidente gerou apelos por uma supervisão regulatória mais rigorosa das exchanges, destacou a necessidade de medidas de segurança mais robustas para a proteção contra hackers e fraudes, algo parecido com o ocorrido há poucos anos na FTX. A gente falou sobre o caso da FTX, também é a mesma coisa. Coisas estranhas, contabilidade criativa, fundo de investimento que usava dinheiro que entrava nas criptomoedas, um token próprio que era usado para fazer uma contabilidade ali bizarra e para levar dinheiro, laranja e tal. Aí eles falaram, gente, vamos mudar a regra dos saques aqui para não sei o quê. Pânico, o pessoal tentou tirar, faliu, prendeu o Sam Bankman-Fried lá, agora tá preso.
Então, assim, o que eu acho engraçado é que, assim, ó, pessoal, que, ó, vamos usar a Bitcoin como a criptomoeda para ser a moeda do nosso país, para ser a moeda que a gente vai usar aqui, não sei o quê. Aí, porque uns cornos não investiram em segurança, e óbvio que eles não investiram, porque é uma área extremamente difícil de fazer direito, tem todas as outras preocupações de desenvolvimento, de ganhar dinheiro e tal. Por causa desses cornos aí que não fizeram isso, o preço da tua moeda vai cair 10% num dia? Vai cair 8%. Ah, e daí acontece uma coisa boa, que existe um retorno dos ativos que tinham ficado parados, mas na realidade é ruim, porque agora isso vai aumentar a inflação, né? Porque essas bitcoins que tinham sumido, na realidade elas tinham tido uma pressão contra-inflacionária no Bitcoin, aí o pessoal fica feliz, que bom que perderam 9 bilhões, porque não foi os meus 9 bilhões, mas aí quando recuperam, assim, tipo, vai cair o preço da minha moeda, parem de vender as moedas, vocês não podem vender, porque eu tenho que continuar especulando, ela vai chegar em $100 mil, por favor, sabe? Isso aqui é insano, pessoal. Não, criptomoeda, não, nenhuma vez. Não façam isso. Como é que a gente vai gerenciar um estado assim? Isso aqui fica sempre a resposta que eu tenho pro pessoal que é mais de esquerda e gosta das criptomoedas. A tecnologia de blockchain pode ser útil? Pode. Tá. A tecnologia de blockchain pode ser usada em algum projeto? Pode, não sei o quê. Beleza. Mas às vezes, essa coisa de vamos fazer uma criptomoeda baseada em contratos para resolver isso, vamos fazer uma criptomoeda que resolve tal problema e tal. Isso serve muito para hypar essas tecnologias que hoje funcionam como se fosse uma pirâmide. Funcionam como se fosse um negócio que, assim, as pessoas... a valorização tá vindo do interesse das pessoas que estão comprando essas criptomoedas e que todo mundo diz, não venda, por favor, não venda essas criptomoedas porque elas valem muito dinheiro. E a única pessoas que ganham muito dinheiro é quem fica especulando em cima, quem tem bot de trade, essas coisas, não sei o quê, quem já tem muita grana, tá? O Elon Musk, que pode fazer manipulação do mercado e ganhar bilhões e tal. Essas pessoas ganham muito. O cara que tem, sei lá, $5 mil em criptomoeda, ela sobe, ela desce. Ela subiu 20%. 20% dos teus $20 mil. Tipo, é uma grana boa, tá? O Chico Moedas ganha dinheiro, né? Mas, assim, pra fazer alguma coisa anticapitalista, pra organizar alguma coisa que é verdade, tipo, vamos pensar na tecnologia, não nisso aqui. Esse lado nojento, especulação... dinheiro, isso aqui não serve. Isso aqui às vezes é muito só para aumentar o hype dessas moedas, para inflar mais as bolhas, para dizer assim, não, agora isso aqui vai resolver algum problema, é o que eu tô sempre dizendo, tá? Tô sempre tentando brigar com as pessoas do meu chat que gostam de criptomoeda, mas enfim, eu acho que aos poucos eu tô fazendo uma seleção das pessoas aqui. A história do Chico Moedas é bem sus. Olha, agora que a gente sabe que ele traiu a Luísa Sonza, que a gente sabe que ele é babaca e tal, que já passou o hype do Chico Moedas... tá na hora do pessoal cavar ali os tweets dele e descobrir ele dizendo assim, kkk, não vou pagar imposto, tá ligado? Kkk, esse dinheiro aqui, sim, a história dele é meio suspeita. Mas a criptomoeda do Brasil seria lastrada, mas então é que não é criptomoeda, né? É uma outra coisa. Pelo menos se tu quiser chamar de criptomoeda, ela não é baseada na autorregulação do algoritmo que nem a Bitcoin é. O Drex é outra coisa. É o real digital, né? Inclusive. Eu ia dizer que o nome Drex é muito pior do que real só. Que é só isso, é um dinheiro digital. Mas ao mesmo tempo o real digital é um nome muito engraçado. Nós até falamos na live quando a gente disse aqui, é o pior nome, né? Então é isso, Gustavo Diego. O real digital é real normal, só que digital. O que não fica claro nessa explicação? Real, né? Real oficial.